Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto Remédios Constitucionais, aula parte 2. Hoje a gente vai conversar justamente sobre habeas corpus, habeas datas e ação popular. Ainda a gente está na parte das teorias desses remédios constitucionais. E a próxima aula, que vai ser a aula número 3, só exercícios bem bacanas para a gente fixar essa matéria top de linha, né? Então vamos lá, vamos começar, porque tem muita coisa para a gente conversar na aula de hoje. Vamos falar hoje de habeas corpus, exatamente uma das ações mais conhecidas do judiciário brasileiro, tão utilizada em tempos de Lava Jato, né? Habeas corpus, previsão constitucional no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, regulado pelo Código de Processo Penal, lá nos artigos 647 e 667. Exatamente. O Código de Processo Penal, ele é regulado, ou melhor, o habeas corpus, ele é regulado pelo Código de Processo Penal, justamente aqui nos artigos 647 e 667. O interessante é que o Código de Processo Penal trata o habeas corpus como se fosse um recurso processual penal. Olha só que legal, né? Você vai encontrar habeas corpus no Código de Processo Penal como recurso do processo penal, mas habeas corpus não é recurso. Habeas corpus é uma ação constitucional penal. Pode anotar isso aí. Habeas corpus é uma ação constitucional penal. Tá legal? Habeas corpus é uma ação constitucional penal, ela não é recurso. Ah, mas o Código de Processo Penal fala que é recurso, cabeça. Beleza, deixa o código lá falar, mas ele não é um recurso, ele é uma ação. Por que eu posso te dizer isso com absoluta e tranquila certeza? Porque é o seguinte, existe uma sistemática processual vigente neste país, e ela vale para todos os ramos do direito, que elas dizem o seguinte: recurso, ele tem um pressuposto jurídico e lógico. Um recurso, ele tem um pressuposto jurídico e lógico, algo que tem que existir antes de um recurso. E o que é? Uma decisão ou uma sentença ou um acórdão. Se você não tiver uma decisão, uma sentença, um acórdão, não há que se falar em recurso. E o habeas corpus não exige decisão, sentença ou acórdão. Eu posso manusear um habeas corpus sem existir qualquer decisão, sentença ou acordo. Basta existir, por exemplo, um inquérito policial, um IPL. Basta existir um inquérito policial, por exemplo, eu já posso manusear um habeas corpus. Basta existir uma simples ameaça sem qualquer decisão e eu já posso manusear um habeas corpus, porque essa é a redação do texto constitucional. Então o habeas corpus é uma ação constitucional penal. Não fale que ele é um recurso. Embora no Código de Processo Penal ele apareça como se fosse um recurso, ele está inserido entre os recursos. Isso não quer dizer, a simples localização dele dentro do Código de Processo Penal não quer dizer que ele é um recurso. Para ser um recurso, ele teria a condição de somente ser utilizado se houvesse uma decisão formal da justiça, se houvesse uma sentença ou se houvesse um acórdão. E não é esse o caso. Eu posso utilizar habeas corpus mesmo sem decisão nenhuma. Basta uma simples ameaça de cercear meu direito líquido e certo da liberdade de ir e vir. Então, olha só, HC é uma ação constitucional que protege direito líquido e certo de locomoção contra atos ilegais. Ele é originário da Magna Carta, né? É o que a gente chama de Constituição da Inglaterra de 1215, a Carta do João Sem Terra, né? Pois é, o habeas corpus ele aparece no mundo jurídico de formalizado como um instrumento da democracia, um instrumento de defesa das liberdades em 1215. E de lá ele migrou para os Estados Unidos, onde ele é utilizado amplamente também, né? O modelo atual que nós usamos no Brasil é o modelo norte-americano, que é o Habeas Corpus Act, que é de 1679, né? Mais de 400 anos de evolução
jurídica para os norte-americanos apresentarem um modelo bacana de HC, que é o modelo que a gente usa hoje no Brasil, tá bom? O habeas corpus, ele também é chamado de remédio heróico, ele é chamado de remédio constitucional, de right, assim, como o mandado de segurança também recebe esses nomes. Na tua prova pode aparecer exatamente isso, o right, o mandamos, o remédio heróico, nós estamos falando de remédios constitucionais, mandado de segurança, HC, habeas datas, enfim, essas ações previstas no artigo 5º da Constituição, que merecem todo um carinho, toda uma atenção especial, tanto do LAC como deste cabeçudo que vos fala. Trata-se de ação judicial que inicialmente prestava-se apenas para tutelar a liberdade de locomoção. Isso é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. O HC sempre foi trabalhado como uma ação que se presta para tutelar a liberdade de locomoção. Acontece que não é só isso. Existem alguns desdobramentos, alguns efeitos, digamos assim, da tutela da liberdade de locomoção que é extremamente importante no HC, tá? E aí a gente vai verificar que atualmente ele presta-se inclusive para paralisar investigações e processos criminais. E aí eu quero que você faça uma anotaçãozinha aí, simplesinha, HC. Liberdade de locomoção. Maravilha, né? Liberdade de locomoção. Existe uma expressão absurdamente equivocada, errada, inadequada, mas ela é utilizada por todo mundo. Trancar. Vou até pôr entre parênteses, porque eu acho uma monstruosidade essa expressão. Trancar inquérito policial. Trancar ação penal. O habeas corpus também se presta para isso, para trancar. Cabeça, não é trancar, não, filho. Quem tranca é intestino. O intestino que fica trancado, né? Como é que eu vou trancar um HC? Ou melhor, trancar um inquérito policial com um HC? Vou falar, juizão, joga esse inquérito policial lá no quartinho do pânico. Deixa esse inquérito policial de castigo. É isso que você vai falar pro juiz? Isso é uma monstruosidade, utilizar o verbo trancar. Eu tranco mandado de segurança, tu trancas mandado de segurança, ele tranca mandado de segurança. Nós trancamos mandado de segurança, vós trancais mandado de segurança, eles trancam. Não faz sentido algum. A gente está aqui para estudar o direito constitucional e não estudar o que a Rede Globo de televisão fala, né? Então, quando você for falar de um HC... você vai chegar na concorrência e vai falar pra gurizada assim, e aí gurizada, beleza? Você faz essa entonação de voz, né? Olhando nos olhos e fala assim, e aí gurizada, beleza? Pra que serve o HC? Vocês sabem me dizer? Vai despencar a gente falando assim, é pra garantir a liberdade de locomoção. Entendo. E no que diz respeito ao arquivamento do inquérito policial e ao arquivamento da ação penal em trâmite na justiça? Arquivamento. Paralisação de uma investigação por ordem judicial concedida em habeas corpus. Cabe? Cabeça, você está me assustando, porque eu nunca ouvi falar disso. Gurizada, bonitona, é assim. Trancar significa arquivar. Paralisar, suspender investigações ou ação penal. Essa expressão trancar, ela é um monstro do ponto de vista técnico, mas muita gente usa, até em prova de concurso. Então você chega e fala para sua concorrência assim, pronto, eles já vão vai começar a tremer, tá legal? Use o termo técnico adequado. Juizão, eu quero a concessão de um habeas corpus para arquivar o inquérito policial. Por que você quer arquivar o inquérito policial? Eu quero arquivar o inquérito policial porque ele está investigando um crime prescrito. E essa investigação, apesar de não cercear diretamente a minha liberdade, tem me causado embaraços. Né? O fato de existir um inquérito policial no meu nome por um crime prescrito está atrapalhando a minha vida. E isso está, de alguma maneira, indiretamente atrapalhando minha liberdade de locomoção. Esses dias eu fui sair do país e me seguraram na saída do aeroporto. Você está respondendo um crime, você não pode sair do país. O crime está prescrito.
Está prescrita há 10 anos. Eu quero que dê baixa nesse inquérito policial, mande arquivar o inquérito policial porque eu quero liberdade para ir e vir. O juizão vai olhar, se você tiver razão, conceda o habeas corpus para arquivar inquérito policial em razão de investigação de delito prescrito há mais de 10 anos. Isso, acabou. Usar essa expressão trancar, ela é um monstro, né? Mas enfim, você tem que saber as duas coisas, né? O cabeça gosta de falar, em prova de concurso é igual bunda de neném, né? Você nunca sabe o que vai sair de lá. Você nunca sabe. Então, o examinador ele pode ser um cara que está assim acompanhando a onda, né? E não, vamos botar um trancar aí. Você tem que saber o que é trancar com HC. Agora, ele pode falar assim, pô, eu vou usar o HC para arquivar uma decisão de arquivamento de inquérito policial, ressalvados os dispositivos do artigo 18 do Código de Processo Penal. Cabê, o que é esse 18 aí? O 18 é a possibilidade de desarquivar o inquérito policial se fatos novos, se novas provas aparecerem, né? Porque essa decisão de arquivamento pelo habeas corpus, ela não te dá digamos assim, uma garantia de que nunca mais você vai ser investigado por aquele inquérito. Porque se aparecerem fatos que provem que você pisou na bola, o inquérito pode ser desarquivado. Ou seja, a decisão de arquivamento de um inquérito policial via habeas corpus não faz trânsito em julgado material, tá ligado? Não faz trânsito em julgado material. Aquele dispositivo lá da Constituição, do artigo 5º, que fala assim, que o judiciário tem que respeitar o trânsito em julgado das decisões, todo mundo tem que respeitar o trânsito em julgado das decisões, se liga, ele tem suas exceções. Uma está aqui, artigo 18 do Código de Processo Penal. A decisão de arquivamento do inquérito policial via habeas corpus não faz trânsito em julgado material. Por que não faz? Porque é direito do Estado continuar te perseguindo se ele tiver provas novas. Isso está instrumentalizado, formalizado, positivado no artigo 18 do Código de Processo Penal. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, vamos falar mais um pouco de HC, que é uma das ações mais importantes do sistema jurídico brasileiro, uma das que mais aparece em prova e uma das mais utilizadas por advogados em tempos de Lava Jato, né? O cara que quiser se enfiar na advocacia da Lava Jato, ele tem que ser expert em HC, né? Porque usa até dizer chega, né? Visa garantir a liberdade individual, observados os seguintes requisitos: sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Esse aqui é um dos pontos mais importantes da aula do HC. Você descobrir, identificar, se conscientizar que cabe HC quando você sofrer ameaça na sua liberdade de locomoção. E mais, não é necessário sofrer, basta ser ameaçado. Basta ser ameaçado. E ameaça não é decisão, ameaça não é sentença, ameaça não é acórdão. Portanto, cabe HC. Cabe HC sem decisão, sem sentença e sem acórdão. Esse é um dos pontos mais chatos, que eu fico batendo o tempo inteiro. HC não é recurso, HC é ação constitucional de natureza penal. Enquanto o mandado de segurança é uma ação constitucional de natureza civil, o HC é uma ação constitucional de natureza penal. Ameaça ou coação deve decorrer de ato ilegal ou com abuso de poder. Meu amigão, bonitona, larga a canetinha e olha aqui, nos olhos do cabeça, por favor, tá bom? Beleza? Ó, cabeça, qual dos 4 olhos? Os 4, tá? Engraçadinho, vamos lá, olha só. Quando a gente falar em habeas corpus, você tem que lembrar de um binômio. Binômio 2, tá? O que são as duas coisas? Violação da sua liberdade de locomoção ou ameaça da sua liberdade de locomoção, ok? Violação da sua liberdade de locomoção ou ameaça da sua liberdade de locomoção. E o segundo ponto, que vai formar o binômio. Essa violação tem que decorrer de um ato ilegal ou abusivo. A violação tem que decorrer de um ato ilegal ou abusivo. Cabeça, já li isso aqui, cabeça. Não precisava parar a aula para falar isso olhando nos meus olhos. Aqui, cabeçudo. Eu estou falando isso com essa calma, com essa tranquilidade, por uma razão simples. Você já pensou em atos legais, em atos corretos, em atos juridicamente perfeitos que violam a tua liberdade de locomoção?
Eles existem e não cabe HC para eles. Filho, tem que prestar atenção. Esse negocinho aqui do ilegal, uma letrinha, um I, muda todo o conceito do que a gente está conversando. Só cabe HC quando o ato for ilegal ou for abusivo. Porque se o ato for correto, for legal, não for abusivo, ele for praticado dentro do regular exercício de um direito ou de um poder, não há que se falar em habeas corpus. A ação é outra, a medida judicial é outra. O habeas corpus é só para as ilegalidades ou os abusos de poder. E você tem que lembrar que abuso de poder pode ser o excesso de poder ou o desvio de poder, né? Então, não cabe HC quando o ato for legal ou quando o ato for o exercício regular do poder administrativo, do poder de Estado, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos, isso aí é pegadinha de prova, né? O examinador está acostumado a soltar um ilegal, aí o infeliz tira o I. Cabe habeas corpus por ato legal que cerceou a liberdade do cidadão? Pô, o mais desavisado começa até a espumar, igual o cachorro raivoso, né? E já marca que cabe. Não cabe. Não cabe HC para ato legal que cerceou a liberdade. Cabeça, como é que vai ter um ato que pode ser considerado legal se ele violou minha liberdade, cabeça? Que isso, tá doido? Não pode, se violou minha liberdade, então ele é ilegal. Tá bom. Então toda sentença condenatória que manda o cabra pra prisão porque ele praticou um crime que está provado, que ele foi ouvido, teve direito de defesa contraditório, produziu perícia e tudo comprovou que o infeliz praticou o crime e o juiz condenou a prisão e mandou ele para a jaula, isso é ilegal? Isso é correto, isso é legal, todas as fases do processo foram observadas, foi dado o direito de defesa, o cara confessou que praticou o crime, existe uma legislação dizendo que aquela conduta é criminosa, essa legislação é anterior à conduta dele, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, tudo isso estava certo, e o juizão olhou e falou, tô convencido, esse cidadão aqui, ele praticou o crime, quer saber, filho? Jaula pra você, manda lá pra cadeia, e aí? Foi ilegal isso? Não, não foi. Foi legal, foi perfeito, foi correto. Cabe HC? Não cabe HC, porque o ato é legal. Se fosse ilegal, tudo indicasse, tudo estivesse provado que o cara era inocente, que não foi ele, foi outra pessoa, ou que não existiu o crime, aí o juizão não pode condenar. Aí seria uma ilegalidade, tá vendo? Então tem que ficar muito esperto na hora de estudar mandado de segurança e habeas corpus, porque essa ilegalidade tem que estar evidente. Eu falo lá no mandado de segurança que isso serve para o HC. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você. Você que acabou de assistir essa videoaula do nosso grande professor, todos os nossos professores e todas as nossas videoaulas têm este padrão de qualidade, de aprofundamento, detalhamento da aula. O que você acabou de assistir, infelizmente, é apenas uma aula demonstrativa, é 30% de uma aula qualquer do site da Lá Concursos, e nós temos aqui, na Lá Concurso, um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto de edital, com foco no edital da PM de Pernambuco 2018. E este curso nosso, completaço, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 25. São 75 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E, além disso, a cereja do bolo, aqui na Lá Concurso, você não estuda ao léu, tá certo? Ao vento, você tem aqui método, metodologia, planejamento, tem projeto pedagógico específico. Aqui na Lá Concursos nós temos o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concursos. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso super curso da PM Pernambuco 2018. Espero vocês. Um abraço. Fui. Clique lá.